Dando continuidade ao primeiro colóquio internacional, segundo colóquio nacional Semiótica, Afecção e Cuidado em Saúde, aberto hoje pela manhã, damos início ao trabalho dessa tarde. Antes de convidar à mesa os nossos conferencistas, me impus dizer algumas poucas palavras, poucas mesmo. Apenas falar um pouco sobre a gênese desse evento. Muitas vezes nos perguntam, né? Semiótica, afecção e cuidado em saúde, que interseção é essa? Por quê e para que serve? Por um lado, parece irrefutável que desde a sua gênese, o capitalismo e suas crises têm deixado entrever a sua vocação para a mundialização e a globalização da produção e seu mercado. Por outro, parece inegável também que essa vocação tem sido operada por tecnologias e dispositivos cada vez mais sofisticados, surpreendentes e eficazes. Uma mutação progressiva que tem funcionado como a condição de realidade para que hoje essa atual fase do capitalismo traga à cena a inscrição de uma outra ordem mundial, jamais tão intensamente planetarizada, ancorada inclusive numa outra ordem jurídica e social, que transborda a dimensão econômica, tornando-se em realidade mais do que um modo de produção, um outro modo de civilizar-se, que exatamente por isso faz emergir não apenas outras relações de trocas econômicas e outros processos de produção, mas também outras máquinas sociais, capazes de produzir novas intensidades e qualidades de relação entre o econômico, o político, o cultural e até mesmo o ontológico, além de, sobretudo, engendrar novas formas de produção e exercício do próprio poder, agora sob uma lógica de dominação globalizante. Assim, no rastro de alguns pensadores, especialmente Deleuze e Foucault, e dois de seus comentadores, Antônio Negri e Hardy, em seus últimos trabalhos, podemos dizer que, aos poucos, uma sociedade disciplinar vai esmaecendo, dando lugar agora a uma sociedade de controle, uma aguda transformação que não exclui a soberania, mas tende a deslocá-la das mãos do Estado-nação para as das sociedades transnacionais, fazendo transmutar a natureza do próprio poder. As práticas de dominação através do controle vão, então, aos poucos, se voltando não apenas para a exterioridade e a dimensão macro da realidade, isto é, as estruturas das instituições sociais, mas especialmente para uma interioridade ou microdimensão da realidade. Ou seja, vão adentrando, por exemplo, no próprio indivíduo, em seu corpo, seu cérebro, em sua consciência, podendo chegar mesmo a um estado de alienação autônoma. É, então, a biopolítica a natureza ou a condição própria das práticas de poder e, consequentemente, das práticas de dominação na contemporaneidade. Realidade que, a um só tempo, é também a que constitui as práticas de saúde e são por elas também construídas. Diante dessa realidade que se nos impõe, poderia dizer que a ideia da construção de um colóquio dessa natureza tem a sua gênese, em especial, em duas sensações simultâneas. A da insuficiência de um saber já adquirido e a da aguda experimentação de um não saber, impondo fraturas e ultrapassagens ao já sabido. E, por consequência, a construção de outros encontros, implicados na invenção de outros modos de viver, mais intensos, necessários, criativos e livres. Nesse sentido, esse colóquio é o efeito de muitos encontros, de outras qualidades e de outras intensidades. Encontro com a clínica, com a filosofia, com a arte, sem qualquer relação de submetimento entre eles, mas também com muitos modos de viver e suas vontades de potência. Por exemplo, professor James, professor Luiz Antônio, professora Verônica, Hélio Rebelo, e de uma equipe transdisciplinar
de algumas universidades: UF, UERJ, UNESP e o FRJ. Portanto, especialmente, essa é uma estratégia. A gente ouviu falar de meio de manhã, né? Uma fórmula inventada coletivamente por uma equipe transinstitucional, desde que aqui não se aproxime o termo ao corporativismo, mas a uma dimensão comum da existência, para provocarmos e problematizarmos as práticas clínicas, as práticas de cuidado em saúde, mais especialmente a nós mesmos, e perguntar: o que é saúde? O que é, no campo da saúde, cuidar? O que quer as práticas que cuidam? Problematizações interessadas em construir dispositivos que possam contribuir para arrancar o cuidar em saúde da filantropia, da dádiva, seja ela religiosa, seja ainda de um Estado democrático e bem-intencionado, que quer incluir a serviço do capital e da diversidade de seus mimetismos e rostos. Enfim, arrancar o cuidado de qualquer transcendência interessada em aprisionar e enfraquecer a vida e sua potência. Esse é o grande desafio. Esse é o horizonte que nos afeta. Apostamos nessa tentativa. Esse é o único plano do político que nos interessa. Convido inicialmente a professora Verônica, que é professora da UFRJ, escritora, a quem agradecemos pela gentileza de aceitar o nosso convite. Professora Verônica. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer à professora Valéria pelo convite de participar desse segundo colóquio nacional e primeiro internacional sobre semiótica, afecção e cuidado em saúde, e também pela oportunidade de, dessa vez, participar também como uma das organizadoras. Para mim foi um grande prazer e acho que gostei muito do que você falou e transmite bem a realidade do que a gente vem buscando, né, ao longo dessas conversas em que a gente se propôs a dar continuidade a esse colóquio. E também quero agradecer aos demais membros da equipe organizadora do colóquio e a Universidade Federal Fluminense, a Faculdade de Educação da UF, a Faculdade de Filosofia da UERJ e também da UF, e a esse Departamento de Saúde, Sociedade, Programa de Pós-Graduação, enfim, todos os institutos, né, envolvidos nesse colóquio. E também quero agradecer a presença de todos vocês. Bom, eu vou apresentar a interseção arte-filosofia, procurando articular as possíveis ressonâncias que essas duas disciplinas criadoras e vitais, né, a arte e a filosofia, podem produzir, isto é, uma saúde, um vitalismo. Para isso, eu vou fazer um percurso que parte da ideia de Bergson, do que ele chama de atenção à vida, né? A expressão em francês é attention à la vie, e que, segundo a perspectiva de David Lapujade, essa expressão encontra uma variação nos conceitos do que eu estou traduzindo como ligação à vida, que é o attachement à la vie, e o de desatenção à vida, que é o inattention à vie. Todos esses conceitos desembocam na noção de fabulação criadora, que é uma ideia norteadora da diferenciação que Bergson
propõe entre o que ele designa como sendo normal e patológico. A partir dessa diferenciação, a função fabuladora, que parte do delírio das crenças, das religiões, encontra no plano da criação uma inteira liberdade na arte. Nesse sentido, a arte e, sobretudo, a literatura requerem uma fabulação. Mas elas não fabulam crenças ou delírios religiosos, mas personagens, paisagens, monstros gigantes. O fim último da arte e também, num certo sentido, né, especialmente da literatura, é colocar em evidência, no delírio, a criação de uma saúde, ou a invenção de um povo por vir. A esse respeito, a concepção de Nietzsche e de Deleuze, segundo a qual artistas, escritores e filósofos não são doentes, mas são antes médicos da civilização. Ela ganha toda a sua força nesse percurso que eu pretendo fazer, partindo da fabulação, da função fabuladora do Bergson, e indo até a concepção de Deleuze. O conceito de atenção à vida, o attention à la vie, que segundo o Lapujade aparece pela primeira vez no terceiro capítulo de Matéria e Memória, em 1896, e posteriormente em O Riso, em 1900, e a seguir nas Conferências sobre o Sonho, 1901, a respeito do falso reconhecimento, em 1908, A Alma e o Corpo, em 1912, e Os Fantasmas dos Vivos, em 1913, é um conceito familiar aos leitores de Bergson. No prefácio dessa obra, Matéria e Memória, Bergson declara que a nossa vida psicológica pode se lançar em alturas diferentes, conforme o grau de nossa atenção à vida. Essa parece ser, segundo o Lapujade, uma das ideias que orienta essa obra, Matéria e Memória. A atenção à vida designa um mecanismo pelo qual nós nos adaptamos às exigências desse mundo no qual vivemos. Ela define, como afirma Bergson, o sentido da realidade, do real, para dar conta do nosso esforço constante de adaptação consciente e inconsciente à realidade de cada situação. Se esse conceito ocupa, segundo Lapujade, um lugar central na obra de Bergson, é porque ele permite traçar uma linha divisória entre o que Bergson designa como normal e como patológico. Essa distinção recobre estreitamente a diferença entre o real e o irreal, que significa também uma distinção entre o sonho e o delírio. A atenção à vida é o ponto de equilíbrio onde se reúnem o todo da matéria e também o da memória. Esse equilíbrio nos assegura uma vida normal. Entretanto, ele não se cansa de lutar contra os desequilíbrios que podem, a qualquer instante, nos fazer oscilar em uma vida patológica. Um outro conceito que aparece em As Duas Fontes da Moral e da Religião, que também é uma obra de Bergson, é o de ligação à vida, que é o attachement à la vie, que Bergson parece ter visto uma variação ou um prolongamento desse conceito de atenção à vida. A ligação à vida, em As Duas Fontes da Moral e da Religião, ela libera um papel distinto daquele de atenção à vida que aparece em Matéria e Memória. Mas também é um conceito crucial para a gente entender esse problema. A ligação à vida, ela
possibilita descrever um novo tipo de equilíbrio, um novo tipo de vitalidade, mas também uma nova patologia, um novo tipo de patologia. Esses problemas dos quais fala Bergson são, por Lapujade, colocados no nível do que Bergson designa como sendo tendências. E essas tendências são pensadas por Bergson, num certo sentido, como sendo o plano da natureza e da vida. O plano da natureza se constitui por disposições que nos fazem conviver em sociedade. Temos, então, uma tendência para obedecer, temos uma tendência em crer, temos também uma tendência em fabular. Essas tendências respondem a um mesmo imperativo, que é conjurar a potência deprimente da inteligência. A inteligência, ela tem um poder de desacelerar no homem o movimento da vida, mas ela também desfaz os lugares que o ligam à vida. Mas não se trata de uma depressão individual, mas sim de uma depressão biológica. Isso significa que atinge toda uma espécie. Então, o homem, enquanto um ser inteligente, é, nessa concepção de Bergson, uma espécie doente. Desse diagnóstico, que testemunha um ultrapassamento da linha que separa o normal e o patológico, deriva, segundo a concepção de Lapujade, o problema geral em torno do qual se constrói as duas fontes da moral e da religião. Então, nesse sentido, ele pergunta: como o homem poderia vencer essa doença, ainda que ela se constitua enquanto espécie, enquanto ela atinge uma espécie inteira? E quais são os meios que a vida inventa para superar essa depressão provocada pela inteligência? Em outras palavras, como o homem se liga ou se apega, se afeiçoa à vida? Ele está somente ligado à vida? Após Nietzsche, Bergson descobre que a depressão é o grande investimento da moral e da religião, enquanto elas constituem essas formas de apego ou de afeição à vida. Essa tensão caracteriza a situação de uma vida equilibrada, enquanto ela mantém os vínculos entre a nossa vida psicológica e a nossa atividade motora. O nosso equilíbrio repousa sobre a estrutura desses aparelhos sensório-motores, enquanto eles fixam ou asseguram o espírito ou o obrigam a se interessar pela vida exterior. Naturalmente, afirma Bergson, alguns vivem em um estado de relativa desatenção para com a vida, inattention à la vie, como, por exemplo, o artista e o filósofo, que, segundo ele, nos conduzem a uma percepção mais completa da realidade. Eles desviam a nossa atenção para o lado interessante do universo, mas para devolver ao que praticamente não serve para nada. Disso resulta, então, um deslocamento momentâneo de nosso equilíbrio ou um certo desequilíbrio. Mas, de um modo geral, é do corpo, do cérebro, que a inteligência recebe o lastro de seu equilíbrio e de sua capacidade de ajustamento às exigências do nosso mundo material. É porque a atenção à vida se define como esse sentido do real, como uma realidade. E toda liberação dessa tensão faz com que o indivíduo rompa o contato com o real e, por consequência, se desinteresse. Então, afirma Bergson, em Pensamento e o Movente,
Libere essa tensão ou rompa esse equilíbrio e tudo se passará como se a atenção se desprendesse da vida. Se a liberação da tensão ela é observada em todos os casos de distração, como sonhos, devaneios, a ruptura do equilíbrio é observada em todos os casos de uma patologia mental. Quando o espírito não é mais fixado pelas montagens sensório-motoras do corpo e se desvia. Então, essas patologias mentais se caracterizam por uma perda do seu alívio, de sua firmeza, de sua solidez. E o espírito acaba beirando, oscilando a psicose. E o que se opõe a essa psicose é uma normalidade que se confunde com o equilíbrio intelectual e o bom senso. Com esse esquema, o Bergson dispõe então de um quadro geral que acaba por determinar essas relações entre o que ele chama de normal e de patológico. O normal, para Bergson, é o conjunto das patologias impedidas, conjuradas e contrabalanceadas pela nossa adaptação sensório-motora do corpo com o mundo exterior. Então, nesse nível normal, não passa, num certo sentido, de uma patologia impedida. Quando não somos capazes de nos equilibrarmos ou de nos sustentarmos, uma vez que trazemos em nosso espírito um certo número de mecanismos inibidores que se destinam a neutralizar ou a impedir a produção de alguns fenômenos presentes virtualmente, mas que aparecem quando esses mecanismos funcionam mal. De modo que as doenças da personalidade se apresentam quando não temos mais força para nos monitorarmos. Num outro nível, existem também os princípios gerais de uma contração e de distensão. A distração provoca o delírio, nos faz oscilar momentaneamente entre o sonho ou mergulhar definitivamente na doença mental. Percebemos a vida pela inteligência, de um modo geral. Nos deixamos hipnotizar por ela e acabamos nos tornando vítimas de um narcisismo. E invocamos muitas vezes a matéria como aquilo que interrompe, ou que pelo menos diminui a evolução criadora do impulso ou do elan vital. Mas talvez esse seja um motivo mais potente de uma interrupção ou de uma cesura, uma espécie de morte em vida. Mas a pergunta, segundo Lapujade, que se coloca em as duas fontes é: como a gente compensa esse déficit? Como contrabalancear os efeitos perturbadores da inteligência? O desequilíbrio que nos ameaça enquanto espécie. Então, novamente, precisamos pensar esses problemas no nível daquilo que Bergson designa como tendências. Em As Duas Fontes da Moral e da Religião, Bergson afirma que a inteligência se caracteriza por um triplo poder de dissolução, de depressão e de desencorajamento. Ela dissolve o lugar que nos liga a outros homens pela representação dos interesses pessoais. Ela deprime o elan vital pela representação da inevitabilidade da morte e também desencoraja a nossa potência de agir pela margem do inesperado. Esse desperdício de vitalidade se dá quando o elan ou o impulso vital que leva instintivamente o vivo a agir. E a inteligência procede por representações. Esse procedimento da inteligência já é um sinal ou um signo de uma falta de vitalidade. Se ela permite uma adaptação maior às exigências do mundo material,
é a partir de uma depressão vital que a torna possível. Para viver, segundo essa perspectiva de Bergson, não basta se adaptar. É preciso, inicialmente, ser ligado, afeiçoado à vida. Se nos reduzirmos à pura inteligência e se a natureza não encontrar um meio de contrabalancear esse desequilíbrio ligando a vida, a gente não consegue se constituir como uma espécie viável. Não teríamos conseguido desde sempre. A atenção à vida toma uma outra perspectiva quando Bergson observa a importância das religiões através da função fabuladora. A religião produz a função de fabulação, ao mesmo tempo em que a fabulação produz religiões. Em um primeiro sentido, se trata das religiões imaginadas pelas civilizações historicamente determinadas, como o judaísmo, budismo, o cristianismo. São elas que a função fabuladora explica por sua potência de imaginação. As religiões se explicam por nossa capacidade de delirar o mundo, de projetar nele potências invisíveis e também de agir. Mas o delírio se traduz em uma necessidade vital da espécie, de onde vem um segundo sentido, segundo o qual a religião não designa mais um dogma determinado, mas um ato simples e original, que é o ato de crer. A religião, nesse sentido, se define como uma disposição original, mas também como uma exigência vital, porque temos uma necessidade vital de crer. O ato de crer responde a uma estrutura de nossa organização biológica. Somos naturalmente religiosos, apesar de nenhuma de nossas religiões serem naturais. E o que constitui nossa religiosidade, segundo a perspectiva do Lapujade, são dois atos: crer e delirar. Mas o delírio só é vital se for determinado pelo ato de crer. Se a gente delira, é inicialmente para crer. Nossas fabulações se inserem no mundo e acabam por se tornar reais. Fabulamos na exata medida em que nossa imaginação ou delírio podem se fazer passar por reais. Essa é, segundo ele, a definição da crença. Crer é tomar como real, como realidade. Isso significa que a fantasia adquire a mesma eficácia sensório-motora que a realidade, segundo o nosso hábito de agir. Inserimos as nossas fábulas no mundo real, mas também envolvemos o mundo real nas nossas fábulas. Então, qual é a função vital da crença para a espécie humana? Por que a gente tem necessidade de delirar religiões? A religião, afirma Bergson, é o que preenche nos seres dotados de reflexão um déficit eventual de ligação à vida. Depois da obediência, a crença constitui então a segunda forma de ligação à vida. A religião nos liga à vida e, por consequência, também nos liga à sociedade, porque nos conta histórias que são comparáveis àquelas que fazem as crianças dormirem. Para viver, no entanto, precisamos delirar o mundo, projetar nele rascunhos de personalidade, potências superiores, seres transcendentes e, para resumir, fabular religiões. Por trás desses fenômenos naturais, inicialmente nós projetamos umas intenções que se transformam em espíritos, até finalmente formar divindades e compor toda uma religião. O que nos liga à vida não é mais a obrigação,
mas a própria religião enquanto crença. Não é mais a obediência, mas a crença. Essa segunda forma de ligação se constrói, entretanto, sobre o mesmo modelo que a primeira. A ligação à vida é inseparável da ligação a um grupo. Esse grupo se confunde com seres fantásticos que vivem uma vida semelhante à nossa, entretanto superior à nossa. Por um lado, a atenção à vida impede os delírios, mas por outro lado, a ligação à vida os torna indispensáveis. No primeiro caso, a realidade permite conjurar um eventual desequilíbrio mental. No segundo caso, a fabulação, como sentido do irreal, possibilita contrabalancear os desequilíbrios. Com a religião, a gente não sai da doença, mas só a tornamos suportável. Para Bergson, assim como para Nietzsche, a verdadeira doença não é estar doente, mas quando os meios para sairmos da doença pertencem ainda à doença, testemunham da impossibilidade de sair dela. Mas pergunta então Bergson, de qual doença sofre o homem? E, a seguir, Lapujade, qual é o diagnóstico geral de as duas fontes da moral e da religião? Não se trata mais de uma doença que ameaça sua normalidade. Não se trata mais dos riscos das psicoses, os quais o protegem sob uma tensão constante, sua atenção à vida. Porque a sua doença é a sua própria normalidade. O homem sofre de sua própria inteligência e das representações do real que lhe impõem a sua atenção constante. Ele só suporta tudo isso com a condição de poder delirar, fabular, condições que restituem sua ligação com a vida e seu equilíbrio natural. Mas, por isso, ele permanece submetido à inteligência e não consegue se liberar dessa submissão, mas somente a torna suportável, tolerável. Esse equilíbrio traz, então, consolações, compensações que caracterizam as doenças, da qual ele não pode sair, que é, segundo Bergson, sua própria neurose. E, sem dúvida, essa neurose é a borda da oscilação da própria psicose. Bergson afirma que a gente vive em um tipo de sonho, uma espécie de pesadelo constante. A espécie humana, para ele, é uma neurose da vida. Ela é a própria vida neurótica. Esse é, segundo Lapujade, o diagnóstico de as duas fontes da moral e da religião. E para ele, em Matéria e Memória, o homem aparece como virtualmente psicótico, mas nas duas fontes da moral ele é efetivamente neurótico. Para sair da doença, que também define sua normalidade, é preciso, então, segundo essa perspectiva de Bergson, sair da sua inteligência e se dirigir para além de sua própria humanidade. Essa necessidade é uma exigência de criação. Então, após obedecer e crer, criar é o terceiro verbo, né? Terceiro imperativo de as duas fontes da moral e da religião. Mas, na verdade, é uma liberação, porque a liberdade, a ela nada faz obstáculo. Então, é uma questão da vida ou do impulso, do elan vital, em um nível mais profundo ainda que aquele da natureza. São os afetos criadores que nos ligam à vida. A ligação, então, não é mais uma ligação direta como anteriormente. Ela não passa mais pelo homem como uma obrigação, nem pelos seres fantásticos, como na religião, mas é a própria vida, enquanto criadora, enquanto criação. A vida, somos ligados à vida
exatamente por essa potência de criação. Essa ligação produz a alegria, que é o afeto essencial. Liberada, então, da representação, liberada da espécie e da vontade humana, e, portanto, de toda mediação dialética, a criação não conhece mais nenhum obstáculo, mas ela é vital e só se separa do ato criador por diferenças de grau, ou melhor, pelos graus da diferença. A ligação à vida se confunde com uma nova forma de confiança. E, nas palavras de Bergson, é então, pela alma, uma superabundância de vida. É um imenso elan, ou impulso. Esse impulso é irresistível e nos lança nos planos mais altos. Então, essa é a terceira forma de confiança ou de ligação à vida. Essas três formas de ligação de que fala Bergson correspondem, então, aos três imperativos de as duas fontes da moral e da religião, que é obedecer, crer e criar, como forças ou como potências. As duas primeiras formas correspondem às sociedades fechadas e se desenvolvem nos limites da espécie humana. Elas formam mundos circulares, mundos terrestres, mas também mundos celestes. E a terceira e última forma de ligação se confunde com um aberto, porque ela não se enuncia mais em termos de mundos, mas em termos de universo. Um universo que se abre sobre uma pluralidade de mundos. A função fabuladora, essa faculdade visionária, diferente da imaginação, que consiste em criar deuses gigantes, potências semipessoais ou presenças eficazes, que se exerce inicialmente na religião, se desenvolve também livremente na arte, sobretudo na literatura. Aí ela nada tem a ver com uma lembrança mesmo ampliada, nem como um fantasma. Mesmo que o artista, especialmente o romancista, exceda os estados perceptivos e as passagens afetivas da vida. Ele é um vidente, alguém que se torna, que entra em um devir. Nesse sentido, pergunta Deleuze, a propósito da fabulação criadora de Bergson: como contaria ele, o romancista, o que aconteceu, ou o que ele imagina, já que é uma sombra? Ele viu na vida algo de grande demais, de intolerável, além da luta da vida com a morte, de modo que o pedaço de natureza que ele percebe, ou os bairros da cidade, os seus personagens, acedem a uma visão que compõe, através deles, perceptos dessa vida, deste momento, fazendo estourar as percepções em uma espécie de cubismo, de púrpura, de azul, e não tem mais nenhum objeto, nenhum sujeito, senão eles mesmos. Trata-se sempre de liberar a vida, lá onde ela se encontra aprisionada. Essa é a função ou a tarefa da arte e da filosofia como saúde, como potências criadoras e vitais. Às vezes, afirma Deleuze, é preciso deitar na terra, como faz o pintor, para localizar um motivo, ou o percepto. Esses perceptos podem ser telescópicos, mas também podem ser microscópicos. Eles dão aos personagens e às paisagens dimensões gigantes, como se estivessem repletos de uma vida, a qual nenhuma percepção pode atingir. Pouco importa se esses personagens são medíocres, porque eles se tornam gigantes, como, por exemplo, o Gatsby de Fitzgerald, mas sem, entretanto, deixar de ser o que eles são. É por força da mediocridade ou da besteira que eles podem se tornar não simples, porque jamais eles são simples, mas gigantescos.
Mesmo os anões ou os inválidos podem fazê-lo, porque toda a fabulação é uma fabulação de gigantes. Então, como tornar um momento do mundo durável ou fazê-lo existir por ele mesmo? Nesse sentido, Virginia Woolf dá uma resposta que serve tanto para pintura quanto para música, para escrita. Saturar cada átomo, diz ela. Eliminar tudo que é resto, morte e superfluidade. Tudo o que gruda em nossas percepções, correntes e vividas. Tudo o que alimenta o romancista medíocre. Só guardar a saturação que nos dê um percepto. Incluir no momento o absurdo, os fatos, o sórdido, mas tratados em uma transparência. Colocar aí tudo e, contudo, saturar. Por ter atingido o percepto como a fonte sagrada, o romancista ou o pintor retornam com os olhos vermelhos e o fôlego curto. São, segundo Deleuze, atletas. Mas não atletas que teriam formado bem os seus corpos. Mesmo que muitos escritores não tenham resistido a ver nos esportes um meio de aumentar a arte e a vida. Mas são atletas bizarros, do tipo campeão de jejum, ou o grande nadador que não sabia nadar. É um atletismo que não é nem orgânico, nem muscular, mas é um atletismo afetivo, um atletismo do devir, que revela forças que não são as suas, porque eles entram em um devir, uma espécie de um espectro plástico, como diz Arthur. Desse ponto de vista, os artistas são como os filósofos. Eles têm, com frequência, uma saudade frágil, mas não por causa das suas doenças nem de suas neuroses, mas porque eles viram na vida algo de muito grande, de grande demais para qualquer um, e que pôs neles a marca discreta da morte. Esse algo é também a fonte ou o fôlego que os faz viver através das doenças. É aquilo que Nietzsche chama de a grande saúde. Para Deleuze, artistas e escritores podem ir mais adiante do que os próprios médicos na sintomatologia, porque eles são grandes sintomatologistas, na medida em que a obra de arte porta sintomas, tanto quanto corpos e almas. O encontro entre literatura e medicina foi possível, segundo Deleuze, pela natureza peculiar do método sintomatológico. A medicina, segundo a perspectiva de Daniel Smith, se divide em pelo menos 3 atividades: sintomatologia, ou o estudo dos signos, etiologia, ou a pesquisa das causas, e terapêutica, ou pesquisa e aplicação de um tratamento. Enquanto a etiologia e a terapêutica são partes integrantes da medicina, a sintomatologia faz apelo a um ponto neutro, um ponto limite, pré-médico ou submédico, que pertence tanto à arte quanto à medicina. E, como sugere Deleuze, trata-se de erguer um quadro. Nesse sentido, o artista, o escritor, podem ser grandes sintomatologistas, tanto quanto o melhor médico. Nesse caso, por exemplo, Sade ou Mazoc. Os princípios que sustentam esse processo de rotulação merecem uma análise cuidadosa. Como indica Deleuze, o médico consegue isolar a doença, mas não a inventa. Ao distinguir casos confundidos por sintomas dissociados, agrupados a outros casos outrora dissociados. A partir disso, ele constrói um conceito clínico para a doença. E os componentes desse conceito são os sintomas. Os sinais ou os signos da doença são a síndrome, que denota o encontro desses sintomas no ponto de convergência ou de coincidência. Então, quando um médico dá o seu nome a uma doença, o nome próprio é ligado a um determinado grupo de sintomas ou de signos, e o que é um grande passo na medicina.
Mas isso só confirma, segundo Deleuze, o fato de que, se o nome da doença é atribuído mais aos sintomas do que às causas, é porque até na medicina uma etiologia correta depende, sobretudo, de uma sintomatologia. E, como afirma ele, etiologia, que é o lado científico ou experimental da medicina, deve ser subordinada a uma sintomatologia, que é o lado literário, artístico. Então, nesse sentido, a ideia do projeto de crítica e clínica de Deleuze parece, então, corresponder ao fato de que escritores e artistas, como médicos e clínicos, podem ser considerados sintomatologistas em profundidade, embora, por exemplo, o sadismo e masoquismo não sejam considerados doenças como Parkinson, Alzheimer. Mas, todavia, o psiquiatra Krafft Ebing, em 1869, utilizou o nome de masoque para designar uma perversão básica, para a própria indignação de Masoch. Mas não pelo fato de Masoch padecer desse mal como um paciente, mas porque o seu trabalho literário possibilitou isolar uma maneira singular de existência e, a partir disso, colocou uma nova sintomatologia, ao fazer do contrato masoquista o primeiro sinal ou signo. Como sugere Deleuze, escritores, quando são grandes, são antes médicos do que pacientes. Grandes escritores são, de fato, surpreendentes em seus diagnósticos e na sintomatologia. Há sempre uma parcela de arte envolvida no agrupamento de sintomas, na organização de um quadro clínico, no qual um sintoma é dissociado de outro e reagrupado a um terceiro, e, a seguir, forma uma nova doença. Clínicos que renovam um quadro sintomatológico produzem essencialmente uma obra de arte. Então, nessa perspectiva, artistas são clínicos, não somente em relação a seus casos em geral, mas médicos da civilização. Essa perspectiva de Deleuze difere em grande parte de outros campos de estudo a propósito de artistas e escritores. Para determinados pesquisadores, em geral, os escritores e os artistas são vistos como pacientes, ainda que lhes seja concedido o benefício de uma sublimação. Então, afirma Deleuze, artistas são tratados como casos clínicos, como se fossem doentes, mesmo que de forma sublimada, e a crítica busca um sinal de neurose, como uma espécie de segredo em seus trabalhos, um código secreto. Sob esse ponto de vista, a obra de arte parece então se encontrar em dois grandes polos: o regressivo, no qual o próprio trabalho libera conflitos de infância não resolvidos, e o progressivo, o qual leva uma solução para o futuro da humanidade, sendo então tratado como um objeto cultural. Então, a própria obra de arte acaba encarnando uma solução ou uma sublimação. No que diz respeito a uma abordagem da sintomatologia na literatura, a apresentação de Sacher-Masoch, de Deleuze, nos fornece um bom exemplo disso. O livro, segundo Daniel Smith, já é por si só uma crítica à denominação clínica de sadomasoquismo, que compreende sadismo e masoquismo como forças complementares de uma mesma patologia. Para Deleuze, num certo sentido, ele adota uma abordagem literária que se diferencia dos julgamentos clínicos e acaba por dar um diagnóstico que difere sadismo de masoquismo. Então, mais próximo de um médico do que de um doente, o Masoch acaba por diagnosticar o mundo ao seguir passo a passo a doença generalizada do homem e ao avaliar as possibilidades de uma possível saúde. Trata-se aí, para Deleuze, do nascimento de um possível homem novo. Os personagens, as situações, os objetos do masoquismo ganham esse nome porque adquirem no romance de Masoch uma dimensão desconhecida.
o herói do romance está inflado de potências que excedem sua alma, tanto sua alma quanto seu meio. Então, o que é preciso considerar na obra de Mazzocchi são as suas contribuições à arte do romance. Os ritos de suspensão são considerados, para Deleuze, figuras romanescas por excelência, porque Mazzocchi faz do suspense a mola romanesca em estado puro, quase insuportável. A espera ou o suspense pleno, intenso, físico e espiritual se torna essencial na obra de Mazzocchi. Então, ele desloca os sofrimentos na medida em que o herói, ao fazer com que lhe inflijam os sofrimentos, por mais vitais que sejam, os subordina a um contrato. E como sugere Deleuze, o essencial é o contrato de submissão com a mulher. Mas o mais importante do que esse contrato é a maneira como ele está enraizado no masoquismo, que para Deleuze é um mistério. Então, ele acredita, Deleuze, que se trata de desfazer a ligação do desejo com o prazer. Porque para ele, né, nas palavras de Deleuze, o prazer interrompe o desejo, de modo que a constituição do desejo como processo deve conjurar o prazer e postergá-lo ao infinito. A linguagem de Mazzocchi é afetada por um tremor que não é um tremor linguístico, porque ele procede uma gagueira na linguagem e, segundo Deleuze, atravessa grandes obras literárias. É como se a língua se tornasse um animal. Ele introduz um balbucio na linguagem, coloca a língua em suspense. Escrever certamente não é impor uma forma de expressão a uma matéria vivida. Mas a literatura, para Deleuze, se encontra antes do lado do informe, do inacabamento. Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em vias de se fazer. É um processo ou uma passagem de vida. A escrita é inseparável do devir. Ao escrever, entramos em devires, em um devir mulher, em um devir molécula, em um devir imperceptível. A vergonha de ser um homem, como escreveu Primo Levi, a respeito de sua experiência nos campos de concentração nazista. Haverá uma razão melhor para escrever? Pergunta Deleuze. Então, devir não é atingir uma forma, uma identidade, uma mimesis, uma imitação, mas encontrar essa zona de indiscernibilidade ou de vizinhança. Não há uma literatura sem fabulação. E como observou Bergson, a fabulação, a função fabuladora, não consiste em imaginar nem em projetar um eu. Ela atinge essas visões, eleva-se até esses devires ou potências. E não se escreve, então, com suas próprias neuroses. A doença não é, para Deleuze, um processo, mas uma parada do processo. Por isso o escritor, o artista, eles não são doentes, né, nessa perspectiva, mas são antes médicos de si próprio e do mundo. E o mundo é o conjunto dos sintomas cuja doença se confunde com o homem. A literatura, nesse sentido, aparece então como um empreendimento de saúde. Não que o escritor tenha uma saúde de ferro, mas ele goza de uma saúde frágil, irresistível, e que justamente provém do fato de ele ter visto e ouvido coisas muito grandes para ele, muito fortes e respiráveis, e que lhe dão devires que
se ele tivesse uma saúde gorda, ele não suportaria. Do que viu e ouviu, o escritor, o artista e o filósofo regressam com os olhos vermelhos e com os tímpanos perfurados. A saúde, como arte, como filosofia, consiste em inventar um povo que falta. Compete à função fabuladora inventar um povo. Mas não um povo chamado a dominar o mundo. É um povo menor, eternamente menor, tomado em um devir revolucionário, e que talvez só exista nos átomos do escritor, um povo bastardo, inferior, dominado, sempre em devir, sempre inacabado. Esse é o devir do escritor, do artista e do filósofo. A literatura e a arte são delírios, mas delírios que passam pelos povos, pelas raças, pelas tribos e que ocupam a história universal, já que, para Deleuze, todo delírio é histórico mundial. Deslocamentos de raças e de continentes. O delírio é uma doença, a doença por excelência, a cada vez que erigimos uma raça pretensamente pura e dominante. Mas ele é a medida da saúde quando invocamos uma raça bastarda, oprimida, que não para de agitar-se sob as dominações, de resistir a tudo que esmaga e que aprisiona. O fim último da arte e da literatura é pôr em evidência, no delírio, essa criação de uma saúde, ou essa invenção de um povo, isto é, uma possibilidade de vida. Escrever por esse povo que falta, em intenção desse povo e não no lugar desse povo. A língua é tomada por um delírio que a faz sair de seus sulcos. A língua estrangeira é escavada na própria língua na medida em que a linguagem sofre uma reviravolta e é levada ao seu limite, que consiste em visões e audições. Mas essas visões não são fantasmas, mas verdadeiras ideias que o escritor vê e ouve. Considerando-se todos esses critérios, né, e nesse sentido, o escritor aparece como um vidente e um ouvidor. A gente percebe que todos aqueles que fazem livros com intenções literárias e os que criam uma obra de arte, uma obra filosófica, mesmo entre os loucos, são muito poucos os que podem dizer-se artistas, escritores e filósofos. Muito obrigada. Eu queria agradecer essa fala instigante da Verônica, né? Muitos elementos para a gente ouvir e deixar ressoar em nós muitas coisas nas nossas práticas e especialmente em relação a nós mesmos, né? Eu quero então agradecer a Verônica e convidar o professor James à mesa. Inicialmente, agradecendo a todos vocês, a presença de vocês, mas tentando explicar por que exatamente esse título, Imagens da Vida entre Imagens. E eu vou tomar como exemplo dessa questão, que na realidade é uma questão bergsoniana, mas também que Gilles Deleuze vai lançar mão ao escrever os seus 2 trabalhos fundamentais sobre cinema e no famoso prefácio também que ele faz a um livro do Serge Daney, onde ele nos indica o que poderiam chamar de 3 idades da imagem, que ele retira do Hegel. E essas 3 idades da imagem, elas estariam relacionadas no cinema. A primeira fase dela seria exatamente aquela fase em que corresponderia no cinema
aquilo que a gente, né, o próprio Sérgio Daney também trabalha dizendo isto, onde a gente busca nas imagens aquilo que vem na sua sucessão, ou seja, o segredo atrás da porta. Uma imagem remete à imagem seguinte, que se explica somente na outra imagem seguinte. E eu vou tendo, então, todo um processo que seria, no cinema, relativo à montagem. A montagem é exatamente o encadeamento desse segredo que vai sendo revelado depois e na sucessão das imagens. Esse seria o primeiro momento, o momento da montagem cinematográfica, do segredo atrás da porta, onde eu espero a imagem seguinte para fazer a ligação com a primeira e, posteriormente, da segunda pela terceira e assim sucessivamente. Bom, um segundo momento em que nós não abandonamos a montagem, mas em que nós já não privilegiamos, fundamentalmente, esse procedimento de corte, colagem, corte, colagem e essa forma de encadeamento. Mas onde, ao invés da montagem, nós trabalhamos aquilo que é da ordem da mostragem. Então, a mostragem, né, na mostragem eu já não tenho tanto a preocupação com o encadeamento sucessivo que vai revelando esse segredo escondido. Pelo contrário, eu me detenho e, ao invés de privilegiar a montagem, eu então privilegio a mostragem. Então, o que nós temos é exatamente um cinema que mostra muito mais do que demonstra, digamos assim. E, por fim, e exatamente de onde tudo tem o seu início, nós voltamos a um ponto em que encontramos imagens entre imagens, que é o primeiro ponto, na realidade, é o ponto inicial, mas é também o último, em que nós próprios, como imagens que somos, nos misturamos a imagens vivas, né? Nos misturamos a esse universo material de imagens. Daí, então, o título Imagens da Vida entre Imagens. Eu vou usar rapidamente e em linhas muito gerais o trabalho do David Lynch, que eu venho já há algum tempo, pela inquietação que ele provoca, venho tentando me aproximar dele. Tá? Porque o David Lynch, se ele, por um lado, permite uma emancipação do tempo de seus atributos negativos, quando ele conjura a maldição substancial associada à ideia de tempo, como degradação, usura, desgaste, esquecimento, perda, etc. Por outro lado, o David Lynch, ele usa essa linha de inclinação, digamos assim, para corroer as formas atuais e nos lançar em direção às virtualidades do informe. E é exatamente aí que eu acho que ele vai, não só passando pelas duas primeiras idades da imagem, montagem, mostragem, mas ele atinge esse terceiro ponto, exatamente na medida em que ele vai desconcertar inteiramente pela inquietação promovida diretamente sobre o sensório motor. Então você entra numa espécie daquilo que, num trabalho bastante interessante, o Guiachik chamou de purgatório dos sentidos. Então, assistir um filme de David Lynch é mergulhar num verdadeiro purgatório dos sentidos.
Os sentidos são purgados. E eu veria já desde o início, e recomendo, para quem não conhece, já de saída, o Eraserhead, que é exatamente já todo o estranhamento do cinema dele já está presente ali, né? Que é aquele filme que ele demorou a fazer, etc. e tal. E também a gente encontra na internet alguns curtas dele que são também já fazendo alusão direta a esse universo que ao mesmo tempo nos seduz, desafia, na medida em que nos lança, nos arrasta, né, para o interior de uma realidade que é simultaneamente familiar e bizarra, de onde o mistério do tempo, então, jorra, brota, como que em uma espécie de fragmento cristalino que converge para uma unidade que só coexiste, esfacelada e dilacerada. Daí eu achar essa expressão purgatório dos sentidos, ela é extremamente adequada, porque a experiência com os filmes de David Lynch, ela é da ordem de, né, dessa totalidade que só coexiste, só aparece esfacelada e dilacerada, que é exatamente essa abertura que ele vai promover, permitindo então que o tempo apareça sob a sua forma selvagem. Essa questão no cinema dele, eu chamo ela de transição de um tempo que pulsa para, seguindo, né, evidentemente, o Deleuze, um tempo que pulsa e age dissolvendo as formas atuais e para nos lançar num tempo não pulsado que desprende, portanto, essas virtualidades do informe, ao atingir e pôr em coexistência distintas séries temporais e diferentes funções da imagem cinematográfica, porque eu acho que ele atravessa essas três idades digamos, das imagens, né, do agenciamento das imagens, e ele já o faz, embora a gente pudesse classificar os filmes dele, né, entre aqueles que têm uma estrutura mais clássica, digamos assim, como O Homem-Elefante, o Duna, Blue Velvet e mesmo A História Verdadeira, e um outro em que há uma recusa, uma ruptura radical com esse classicismo, digamos assim, e a constituição de um universo inteiramente já próprio, singular, que inclui, então, esses primeiros curtas dele, O Alfabeto, O Amputado, o Eraserhead, que é o primeiro filme, e também a série televisiva, Twin Peaks, né, e o complemento da série, que na realidade é o Twin Peaks, né, Firewalk With Me, que é filmado depois, mas fala do início da história, quer dizer, isso aí já é uma coisa extremamente significativa. Após o término da série, esperava-se, e o Mark Frost, por exemplo, eles vão romper a relação deles, exatamente porque o Mark Frost queria dar sequência às aventuras lá do Dale Cooper, que havia agora incorporado definitivamente essa entidade, né? Mas o David Lynch, num movimento de torção contrária, ele volta para filmar o início, aquilo que havia ocorrido antes da série começar. Quer dizer, só aí já tem uma torção temporal inteiramente curiosa. Bom, eu chamaria atenção, então, para essa obra cinematográfica que é, na realidade, uma aventura contínua e perturbadora através de mundos povoados por afetos degenerados, sintomas, fetiches, de uma realidade bastante inquietante e que é capaz, simultaneamente, de despertar a volúpia
de uma atração incontrolável, mas imediatamente um profundo temor ao vazio e ao informe, porque se ele nos retira, né, e essa seria esse purgatório que ele promove na sensibilidade, ele nos retira, ele destitui as formas atuais em direção às virtualidades do informe, então nós vamos nos aproximando de uma realidade que é atemorizante, aterrorizante, que é exatamente a da perda da forma. E a forma é exatamente aquilo que nos ajuda no processo adaptativo da vida. Então é como se nós fôssemos perdendo e entrando num processo de deformidade, de deformação. Por isso, alguns dos filmes dele abordam diretamente, não tanto dentro da relação do normal e do patológico, mas eu diria do normal e do anormal, mas sobretudo da anormalidade, que são, por exemplo, essas figuras estranhas e bizarras, como, por exemplo, para quem assistiu, aquele bebê do Eraserhead, que a gente não sabe nem dizer que diabo é aquilo, né? Que é uma deformidade que você não consegue definir, né? Que tem um bico parecendo uma espécie de porco e fica enrolado o tempo inteiro numas fraldas e não pode ser desenrolado e grunhe de uma maneira extremamente peculiar. O filme é muito interessante nesse sentido, né? Porque a própria família da mãe, por exemplo, tem um almoço, é uma situação absolutamente... tem que só vendo mesmo, porque é algo... não tem como explicar muito. As situações são bizarras, um almoço em família é uma coisa que realmente... E depois o nascimento desse... não sei dizer o quê. Né, que é algo que grune, que tem o bico de porco e que fica enrolado o tempo inteiro e ele vai tirando aqueles panos, etc. E que é imediatamente recusado e abandonado pela mãe e o pai é quem tem que cuidar daquele troço que não para de grunhir, porque é um gemido ensurdecedor e você mesmo não suporta, você quer desligar já o vídeo, quer sair da sala de cinema, porque... é muito perturbador, mas também, e de forma mais suave, quando ele nos apresenta, por exemplo, o Homem-Elefante, né? Que já é um filme mais conhecido dele, e que nos traz, nos chama a atenção já para algo que eu pude observar a partir da leitura de um outro livro, que é um livro do Henrique Dufour, David Lynch, Matéria, Tempo e Imagem, onde ele dá um toque espetacular quando ele diz que os filmes do David Lynch, eles têm sempre um ponto de passagem, né? Então eu diria, tem objetos passagem, que vão te levar exatamente do mundo constituído das formas para essas virtualidades do informe. Então, ele inclusive te avisa, né? Isso vai aparecendo. Que esses objetos que nos impelem, né? Nos obrigam, nos constrangem a penetrar nesse universo deformado, áspero e primitivo. Esse caos mundo, né? Por onde escoa o fluxo de continuidade do real, como um vento rude que sopra uma chama ardente, que ele insiste muito nessa coisa da chama que é arte também, né? Do devir, com suas cintilações crepitantes e sua temporalidade bifurcada. Esses mundos, né, que o Lynch cria, universos acentrados, etc. e tal, eu cheguei a classificar alguns desses objetos passagens. Então você tem, por exemplo, no Homem-Elefante, você tem um furozinho no capuz. E é exatamente por ali que você vai penetrar, sair da formalidade do mundo constituído, do sensório motor adaptado, etc. E pelo furo vai penetrar exatamente nesse ser que é
a deformidade, a anormalidade em estado puro. Mas também, em outros filmes, a gente encontra esses buraquinhos para passar. Por exemplo, aquela caixinha do Mulholland Drive, né, que é exatamente... Que diabo aquela caixa está fazendo ali? A caixa é exatamente a passagem de um mundo constituído, daquele mundo de crença e delírio, digamos assim, como a professora Verônica chamou a atenção, né, de que ela se tornaria a atriz hollywoodiana daqueles velhos diabólicos, aquele casal de velhos sorridentes e diabólicos, que depois vão aparecer passando por baixo da fresta da porta, que é uma percepção absolutamente delirante da realidade, mas ao mesmo tempo extremamente assustadora, porque os velhos sorridentes do início viram seres diabólicos que conseguem atravessar a fresta por debaixo da porta, eles aparecem. E aqueles ambientes soturnos, estranhos também. Eu acho curioso que toda a tradução dos filmes, eles tacam sonho no meio, né? Mulholland Drive é a cidade dos sonhos, não é isso? O outro é Império dos Sonhos, o outro é sonho de não sei o que, tem sonho nenhum. Não há sonho. O que eu poderia dizer é um pesadelo sem fim, é um tormento sem fim. Os sentidos são triturados, massacrados, lançados, obrigados, constrangidos a abandonar a forma e entrar num processo de deformidade. O Lynch não está brincando com o que ele faz em momento nenhum. Então, esses objetos pelos quais se passa, né, e são vários, a gente pode ir pensando, para cada filme tem um. Esses objetos de passagem, que são fendas ou fissuras, né, que vão anunciando a consistência dessa realidade perturbadora, cuja mera possibilidade já nos coloca em estado de temor e tremor. Por exemplo, né, esse buraco no capuz do Homem-Elefante, a orelha labiríntica do Blue Velvet, que é por onde a gente faz a passagem ali, exatamente, né? Aquele enigma da floresta em Twin Peaks, porque aquela floresta é ameaçadora, e é nela e através dela e dela que toda a cidade vive, no meio cercada, a madeira, o trabalho, tudo aquilo que é extraído, né, dali, mas ao mesmo tempo é o lugar onde as pessoas desaparecem, onde as pessoas têm encontros, aquele major, né, que desaparece porque ele é um agente, sei lá, ele some, ele tem um contato com os seres de outro mundo, e ele reaparece, e a mulher já está até habituada, de vez em quando ele some por aí, no meio da floresta, mas depois ele volta, né? Depois ele volta. Mas também a fita de vídeo, por exemplo, não é? No Estrada Perdida, que é aquela fita também que faz por onde a gente faz aquela passagem, e a frase, né, aterrorizante, que é Dick Lawrence is dead. Aí você já fica com medo, porque que diabo quer dizer isso? Você não vai entender, a não ser depois, porque dá um medo aquilo desgraçado. Então, esses objetos passagens que eu fico pesquisando também é porque eles me confundem com o Empire, como é que é? Hein? Inland Empire é uma região que fica atrás do estúdio. Você por ali tem uma passagem, tem também um furo de cigarro no sofá. No sofá ele faz um furinho com cigarro, e aí você penetra por ali e vai pro pesadelo, né? Vai pro pesadelo, é ali. Passou o buraco maldito, pronto, né? Não tem jeito, porque você diz, mas eu não estou entendendo, isso aconteceu. Porque aí vem a questão, isso aconteceu antes ou depois? Qual é a relação de causalidade que você estabelece, por exemplo, em Mulholland Drive? Qual é a primeira parte, qual é a segunda? A única coisa que a gente sabe é que passou por algum lugar e foi levado de um lugar para outro, mas eu não tenho como saber o que foi primeiro e o que foi depois. E o pior, não dá para reconstituir. Pior ainda quando ele duplica ou duplifica os personagens. É loiro e moreno. O Hitchcock já fazia isso, né? Mas enfim, é loiro e moreno, né? É ele primeiro jovem, depois velho? Não, é ele primeiro velho, depois é ele jovem. Só que vivendo uma outra vida, em contato com um personagem macabro,
no caso específico a Estrada Perdida. Porque a Estrada Perdida, né, o Lost Highway, já é exatamente o quê? Entrou ali, porque esse então é direto, é a estrada. É exatamente o ponto de passagem, que ele vai e volta, ele vai e retorna para esse troço que é a passagem, né? E a simultaneidade do sujeito que está lá ao lado dele, desliga para sua casa que eu estou lá. E ele liga, o cara atende o telefone. Gente, e aí também aquele sujeito com aquela pintura branca, com aquele olho estranho, né? Essas figuras que ele vai colocando, por exemplo, aquele homem de amarelo, de terno amarelo em Blue Velvet, que é o policial que morre em pé, né? É uma morte em pé interessante, né? Morre e fica em pé. Parece o Sócrates, né, que dormia em pé, só que é o Sócrates do Lynch, né? Ele morre em pé, o cara fica em pé, tá ali. É muito, muito curioso aquilo. É exatamente aí que eu digo que ele vai atingindo essa terceira idade das imagens, né? Que a primeira, então, seria da montagem, que ele vai embananando a montagem toda, ele mostra, ele tem algo da mostragem, mas a mostragem vai também se dissolvendo em direção a lembranças irrefletidas, visões oníricas, delírios simbólicos, que vai misturando aquilo tudo. Premonições desprovidas de sentido. O Dale Cooper, ele é um sujeito que faz umas adivinhações para tentar pegar o criminoso, etc. e tal. E as premonições e a lógica dele é inteiramente alucinada. É uma coisa, né? Ideias reminiscentes, os métodos extravagantes, que ele joga uma pedra para ver se acerta ou não a garrafa. Se acertar uma coisa, se errar é outra. É um método absolutamente anticientífico e desprovido de qualquer sentido. Mas o índio, por exemplo, vê um certo sentido naquilo, né? Que tem um que é índio, que diz, não, isso aí é importantíssimo, porque isso é da hora da intuição. Então, vamos ver. Mas ninguém entende muito bem a metodologia do Dale Cooper. Então, tudo isso que eu acho que mais assim, significante é que isso não busca senão uma decifração transitória de uma narrativa, de um relato que vai se desalinhando sem totalizar. Que é exatamente essa unidade fragmentada, essa unidade feita de pedaços que não colam, é o prato quebrado, que não dá para juntar mais, e, ao mesmo tempo, essas três, digamos assim, finalidades que Hegel apontava para a arte: embelezar, espiritualizar e, por fim, rivalizar com a natureza, que são exatamente esses três momentos que eu acho que as imagens cinematográficas elas trazem. Dá para juntar isso, então, com a periodização, né, proposta pelo Sérgio Daney e que Deleuze nos indica. O que há para ver por trás da imagem, né, no momento em que se procura embelezar. E a montagem, né? Depois, o que há para ver na imagem e não mais por trás, mas na própria imagem, que seria esse segundo momento, né? Então, não mais a montagem, mas a mostragem. E, finalmente, como terceira dimensão, e aí a gente volta para o universo de Bergson, como se inserir na imagem, como deslizar para dentro dela, buscando novas funções estéticas e noéticas, onde a rivalidade com a natureza remete todas as imagens a uma única. Isso é uma citação do Deleuze, a de meu olho vazio em contato com uma não natureza, que seria esse último momento, então, em que a indiferente natureza, né, ela se revela para um olho vazio. E, então, eu tenho exatamente essa circulação de imagens entre imagens. Então, desde o início, desde o alfabeto,
até o Inland Empire, é como se nós tivéssemos um pensamento em curso. Essas realizações subversivas, né? Subversões figurativas que ele promove, criando, inventando novas imagens, com aqueles acidentes luminosos e sonoridades espectrais, porque também há uma questão nesse cinema que ajuda a desconcertar todo o modo habitual da percepção e que produz esse anormal, né, que é exatamente a introdução dessas sonoridades, em geral, e na maior parte das vezes com o Badalamenti, atualmente parece que não mais, mas que traz exatamente esses ruídos de fundo, metálicos e todo um conjunto de sonoridades espectrais que são efetivamente desnorteadoras quando elas são associadas, digamos assim, a esses acidentes luminosos que ele vai produzindo também. Na realidade, eu tenho acidentes luminosos para um lado e sonoridades espectrais para o outro, que é também a dissolução daquilo que se vê com aquilo que se ouve. Então tem um outro problema, tá? Ao invés de juntar, ele separa. Então estou vendo uma coisa, estou ouvindo outra, mas aquilo cria e gera aquela atmosfera lynchiana, que é uma atmosfera densa, que é uma atmosfera onde, né, o mundo vai se reinventando e a antiga questão, o que se vai ver na imagem seguinte, se substitui pela provocação, o que há para ver na própria imagem. Enquadramentos sonoros e visuais que prenunciam uma realidade aterradora daquilo que é preciso ver e ouvir, mas ver e ouvir de maneira, inclusive, às vezes, separada. É como se ele fosse produzindo esse corte e essa verdadeira tortura na sensibilidade. Bom, então eu volto aquele choro grunhido do Baby, né? A gente tem que chamar de Baby, porque aquilo, eu não sei, né? Mas também aquela articulação imperfeita, hesitante e arfante do homem-elefante, que tem uma respiração pesada, né? Densa. O fato também de que, mesmo sendo um filme que tem essa estrutura, digamos assim, o que se vai ver na imagem seguinte, ele já introduz, né, cortes abruptos na sequência, completando e preenchendo o espaço com essa atmosfera enigmática, que é exatamente essa exposição de um tempo não cronológico, insidioso e perturbador, que vai dominando lentamente, né, quando você atravessou esse mundo que ele vai aos poucos revelando. Em Blue Velvet, por exemplo, a explosão animal e aqueles rugidos, né, turbulentos do Frank, né? A violência originária no Sailor e Lula, Coração, como é que é? Coração Selvagem, né? Que é aquela famosa sequência do esmagamento da cabeça. Não sei se viram, que realmente é uma sequência que ele realiza aquilo que todos nós gostaríamos de já ter feito algum dia, né? Que é esmagar a cabeça de alguém, né? É impressionante, é uma cena realmente fortíssima, né? Mas ela realiza uma coisa assim que é plena, né? Eu saio maravilhado daqui. Não, porque não há nada melhor do que você esmagar a cabeça de alguém, né? Bom, mas ainda ele aproveita o finalzinho, né, do Coração Selvagem para abrir a Sinfonia Industrial número 1. Eu não sei se vocês conhecem, é um trabalho que é encontrável na internet e tal. É um trabalho que ele montou em uma semana e é um trabalho que
trataria finalmente da separação do Saylor e Lula. Ele apresenta aquilo, tá? O casal se falando pelo telefone, e aí começa uma espécie de balé, uma apresentação teatral que ele realiza cumbadalamente. É um espetáculo, realmente é pequenininho, tem menos de 1 hora, tá? E é encontrável, apesar da imagem ser muito ruim, mas é a única que tem. Então, esses labirintos por onde ele nos conduz, esses mundos, né, extravagantes, essas deformidades anômicas, né, que levam do animal ao anormal. E aqui eu estou fazendo uma citação, né, ao belo livro da professora Anne Solvayag, que está aqui, que é exatamente Deleuze, do animal à arte. Tá? Que é exatamente essa questão que ela explora muito bem, que é a questão do animal ao anormal. Bom, deformações que fazem um uso singular da vida orgânica, inorgânica, perceptiva, afetiva e ativa, e que parecem corresponder a uma espécie de totalidade aberta, por onde tudo resvala e escorrega, onde também se contrasta a cesura que os transfigura e os faz girar incessantemente. Variações de luz, blocos de espaços temporais ou extratos de imagens rebatidos em um tempo emancipado das cronologias que exprimem essas virtualidades de Aion, essa duração metafísica ou a autorização e o convite renovado para crer novamente neste mundo, apesar de tudo. Para além da montagem rigorosa, né, nós encontramos então o quê? O acaso, irracionalidades na ligação dos raccords, aquilo que a imagem exige que se veja nela mesma, o transtorno das ações, a desconexão sonora, a incapacidade de agir dos personagens, sua duplicação e os sons que preenchem visualmente a tela, as imagens sonoras com seu murmúrio, violência e sua rara beleza. Mas a terceira idade da imagem é especialmente atingida em A Estrada Perdida, a história verdadeira, a história real, né? Em Mulholland Drive e, finalmente, no Inland Empire, onde deslizamos no interior da perdição da autoestrada, porque aquilo ali entrou ali e está perdido. Das afecções contagiantes da paisagem da América Profunda, no caso da visita, né, que ele vai fazer ao irmão, e ele vai passando por toda aquela América que agora e atualmente o David Lynch também está explorando. Se vocês abrirem lá o site dele, vocês vão ver que ele está percorrendo, né, ele está percorrendo e fazendo pequenas entrevistas com diferentes habitantes. O site é meio doido, porque ele vende café. Então você abre o site e ele te oferece café, compre um café, né? E ele leva esse café para todos os lugares onde ele vai. Ele quer vender café. Inclusive, quando ele esteve aqui no Brasil, parece que ele tentou vender café para a gente. Vender café para brasileiro é algo meio esquisito, né? Porque ele tem uma coisa com café. Aí você abre o site e está lá, propaganda de café. Você diz, não estou entendendo o que é isso. Né? Que diabo de café? Porque ele vende café. Ele tem uma marca de café que ele quer vender, então ele quer vender. E o site dele, para você frequentar também, você tem que pagar uma taxa. Porque ele pretendia, com isso, conseguir um meio para financiar seus próprios filmes, que também é bastante difícil, porque enfim, a última dele foi quando ele pretendia que a Laura Dern ganhasse um Oscar, então ele fez como é que é o nome disso? Um cartaz? Não, um cartaz não, é um outdoor, né? E ele se sentou num banquinho, fazendo propaganda dela, com uma vaca do lado. E você não entendia exatamente qual era a ligação da Laura Dern concorrer e ganhar o Oscar como melhor atriz, que é realmente uma peça espetacular no filme, ele sentado num banco com a vaca.
E aí ele começava a falar dos benefícios da vaca que nos dá, por exemplo, leite, de onde o queijo é feito. E isso com um ternozinho puído, que ele sempre usa um terno preto, camisa branca e uma gravata e aquele cabelo esquisito, né? Que fez com que um autor dissesse que ele, inclusive, se lembra um pouco de James Stewart. Realmente, ele tem um perfil do James Stewart, mas aí alguém acrescentou, sim, James Stewart de Marte. Né? Que ele veio de Marte, porque ele não veio, ele não nasceu aqui entre nós. Né? O Lynch realmente é uma figura... Ele ainda tem a meditação transcendental. Porque no meio de tudo isso, ele ainda convida você a fazer uma meditação transcendental. Né? O livro dele sobre meditação transcendental fala de cinema. Então, a coisa é estranha. Né? Então, ele vai, por procedimento de cristalização da imagem, né, a composição de imagens intensivas, desenquadramento, fragmentação, acorde rítmico, circulação de um fragmento, intensificação, absorção, supressão, proliferação, que permitem, entretanto, que a matéria bruta com que ele lida, que é esse agenciamento das imagens, atinjam uma continuidade ideal da universal variação das imagens. Então, o que ele vai acabar reencontrando? Um mundo de imagens entre imagens. E tudo vai se diluindo ali dentro. E eu acho que isso não precisa nem insistir muito, que nós vivemos exatamente num mundo de imagens entre imagens. Né? É exatamente esse, entre as outras coisas piores. Né? Porque chegou eu não sei se alguém chegou durante um período, aquilo que eles colocavam, estavam tentando implantar dentro do metrô, que eram umas imagens flutuantes, uma coisa que dava um estado de pré-epilepsia em todo mundo, porque você fica epilético com aquilo. O troço fica tremendo, 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 e a imagem passando. Você imagina fazer uma viagem inteira com aquela coisa te invadindo o tempo inteiro, entrando, e você não tendo meios, a não ser que feche os olhos, daquilo te cortando o corpo através da penetração mesmo, pela percepção, e promovendo, e vendendo guaraná, vendendo sanduíche, te dando fome, te dando sede. Né? É uma coisa realmente terrível, parece um trem fantasma, né? Mas eles tiraram aquilo, não sei se não deu certo, aquilo era altamente perturbador. Mas a tendência, não há dúvida de que será essa mesmo. Você vai mergulhar, né? Como naquele estranho trem lá do O Amor em 2046, né? Que tem exatamente aquele trem que vai nos levando, né? E onde as imagens, toda a memória, tá? Aquele filme é profundamente bergsoniano, né? Um filme lindo, extraordinário. Aí aquele trem, então, é uma coisa fantástica. Bom, o Deleuze, quando ele está falando dessa questão, ele nos fala que são apresentações diretas do tempo. Não mais uma imagem indireta, que resulta do movimento, mas uma imagem tempo, direta, da qual resulta o movimento. Né? E a outra questão que eu também retirei para falar das operações de cristalização da imagem, a partir de um texto do Sérgio Cardinal, que é Deleuze au Cinéma, em que ele trabalha a questão da cisão e do desdobramento, troca e reversibilidade, repetição e amplificação, né? Como exatamente aquilo que descortina, afrontando essa dimensão paradoxal do pensamento. Também um interessantíssimo trabalho, que é do Montebello, em que ele nos diz, né, de um modo geral, acerca do cinema, mas aplicável inteiramente ao David Lynch, que
os livros do cinema de Deleuze nos trazem teses muito fortes sobre o movimento e o tempo, né? E que são teses, na realidade, bergsonianas, elevadas à incandescência do paradoxo, o impensável como aquilo que só pode ser pensado. E aí ele faz lá, né, um resumo desses paradoxos que a imagem cinematográfica e, sobretudo, o cinema do Lynch ele vai trazer. O imperceptível como condição do perceptível, o invisível como condição do visível, o fato de que o passado não sucede o presente, mas lhe é contemporâneo, que o tempo não é cronológico, mas coextensivo, a subjetividade não temporaliza, é ela que é temporalizada, porque fendida pelo tempo, clivada, dividida em eu empírico e eu puro. O tempo não é nem o tempo exterior matematizável da ciência, nem a interioridade dos psicólogos, mas essa forma imutável de interioridade, condição de toda sucessão empírica. Essa duração interior, cósmica, condição de todo devir. O intemporal como condição do temporal. Portanto, como última tese, ainda do Montevelô, não é o ser que é verdadeiro, mas o devir que desfaz a verdade a cada instante. E aí eu toco exatamente no ponto em que o David Lynch vai invocando, né, aquilo que eu também andei trabalhando no período, que é o problema das múmias, né? Que nós temos vários tipos de múmias que o cinema vai produzindo. Não é só filme de múmia, não. É a mumificação mesmo, né? A múmia como um personagem conceitual que frequenta todos os filmes de David Lynch, que são múmias mundanas, ou às vezes até sobrenaturais, que assombram com suas bandagens distendidas, com a perda recente da memória, regressões, tonturas, convulsões lacrimejantes, porque tem em vários dos seus filmes as mulheres que entram naquelas convulsões em lágrimas, né? Então tem Twin Peaks, tem em vários filmes, eu já pensei até em fazer uma seleção, que são cenas belíssimas, inclusive, só dessas convulsões de choro das mulheres em Lynch, né? Agora, a perda de memória, por exemplo, porque esses personagens estão sempre atordoados, parece que eles sofreram algo que você não determina exatamente, um acidente, algo ocorreu, e eles estão sempre, né? Vidas passadas que se presentificam, expectativas frustradas, sonhos reveladores, né? Porque sonhos com gigantes, com anões, etc., né? Intuições esparsas, simultaneidades temporais, ressentimentos ativos que conduzem os atores em direção a destinos insólitos. Múmias que escapam à putrefação radical pela dessecação diária de seus revestimentos, tecidos moles das lembranças que endurecem e se refazem inexatas. Então surgem aqueles estranhos personagens, né? Gigantes, anões psicodinâmicos, que surgem entre os estados intermediários da vigília e do sono, que é exatamente quando aparecem essas figuras, né? E aquele anão que ele usa muito, né, que ele adora, aquele ator, que ele vai usar também nesse Sinfonia Industrial número 1, que é uma parte extraordinária, que ele fica serrando, quer dizer, a separação do casal, ela corresponde a um tronco que o anão fica serrando ao meio, fica fazendo aquele barulho de serra, de serrando, abrindo, exatamente rompendo a ligação do casal, né? Esses diários, por exemplo, né, esses diários indecifráveis, não só o da Laura Palmer, que depois ele foi, inclusive, na época, não sei se vocês lembram, né, mas foi publicado, inclusive, saiu em banca de jornal, etc., que foi a filha do David Lynch quem fez o diário. Ela escreveu posteriormente, que é também uma figura muito estranha, essa filha dele, eu esqueci o nome dela agora.
Ela é muito esquisita. Ela que fez aquele filme Encaixotando Helena. Alguém viu isso? Que o sujeito vai cortando a mulher, vai cortando, e ela fica só um tronquinho, né? Sentadinha porque ele vai, para ela não sair, não fazer nada, ele vai cortando, e ela fica num banquinho, só o tronquinho, né? É da filha dele. E ela é estranhíssima também, eu sei o nome dela agora, porque ela trabalha como faxineira e nas horas vagas, então ela faz os roteiros e os filmes. Porque ela diz que não quer trabalhar diretamente com aquilo, então ela faz faxina, é uma coisa estranha, enfim, digna mesmo dessa família Lynch, né? Que é tudo estranho, né? Enfim. Eu nunca consegui entender por que ela faz isso, né? E aí no meio ela filma. Escreve, né? Ela escreve, porque eu acho que é para não ter apurreação, para não ter que fazer outra coisa. Ela faz faxina, deve ganhar bem, aí ela escreve, faz os filmes, entendeu? Deve ser isso, né? Bom, então, esse cortejo, né? Tem também, né, uns personagens estranhos, né? Que é aquela mulher do tronco, por exemplo. Uma mulher que vive agarrada num tronco e que o tronco tem uns certos poderes divinatórios, né? Então ela fala com o tronco, ela é meio que uma profetisa, né? E a mulher fica com o tronco agarrado o tempo inteiro. Esse cortejo imenso de seres errantes que vagam no mistério de uma temporalidade aberta, de um espaço que flutua com suas metamorfoses imprevistas, que são esses lugares, os buracos. Eu entro num lugar, saio em outro, sem que eu tenha pedido. Eu não pedi nada, mas eu sem querer passei, a caixinha estava ali, eu entrei, a orelha, eu mergulhei lá dentro, pronto. Aí vem aquele mundo, né? Esse mundo de metamorfoses imprevistas, mas que, por outro lado, indica também uma abertura para o devir. Então, essa eu considero grandiosa beleza e uma experimentação ímpar e sem precedentes da vida entre imagens, com seus signos de interpretação, seus signos dúbios, né, e seus correspondentes sonoros, espectrais, imagéticos, reminiscências sem reminiscentes e uma espécie de fogo rebelde que arde por toda parte. Essas múmias, então, desnudas e recobertas, que transitam entre a potência corrosiva dos mundos originários, das forças do informe, que insistem em se atualizarem nas formas atuais e nos meios derivados. Meios que não protegem nem asseguram um retorno pacífico à origem selvagem. Tempo sem reconciliação. Então, as múmias de Lynch, esses autômatos espirituais, né, somos nós mesmos, cada um de nós, amnésicos, nômades no tempo, desnorteados, sem horizonte circular de ação, viajantes sem sombras, entidades que deslizam, perdidos na estrada, sonâmbulos, sonhadores sem sonhos, amantes reticentes ou mundanos. E é exatamente aí que eu vejo essa grandiosidade nesse artista, que talvez tenha vindo de outro planeta mesmo, né, de Marte, mas que, uma vez que aqui despertou, né, como vários outros, né, lançam as suas vidas, como eu creio que o fez David Lynch, na busca incessante desse encontro com a potência original dos signos que nos forçam a pensar no confronto permanente com o caos, como diz Deleuze, mas nunca contra o caos. Guerrilha estrangeira, alienígena talvez, translunar contra o niilismo atual, a descrença nesse mundo e sua negação. O cinema de Lynch, rasgando todos os clichês, nos arrasta em meio às potências da criação e da fabulação de nosso próprio mundo e do povo que ainda por vir se fabula. Era isso que eu tinha a dizer, agradeço a vocês.
você põe, Verônica, essas três formas, né? O obedecer, o crer e o criar. Não? E, em dado momento, eu pergunto que realmente eu não conheço o trabalho do Lapo Jades, né? Então, já para desarmar, né? Porque às vezes a pergunta maliciosa, você não conhece. Porque essas três formas me pareceram surgir como uma espécie de compensação dessa doença da inteligência. Então, mas ao mesmo tempo eu percebi como é que você fez alguma distinção entre essa terceira forma e as outras duas. Né? Então, justamente o que eu queria te indagar é se essa posição compensatória, de algum modo, não poderia representar uma subordinação dessas formas, ainda que por alguma espécie. Eu sei que não é isso, não queria que você falasse. Com uma espécie de reação, né? Porque essa palavra compensação me deixou meio... Não sei se você entende o que eu te pergunto. É só isso. Como você mesmo mencionou, né, essas três formas que a leitura do Lapo Jades sobre as duas fontes da moral e da religião do Bergson, obedecer, crer e criar, tal como eu entendo, elas denotam uma passagem que essa obra do Bergson faz. Então, assim, num primeiro momento, me parece que o Bergson está querendo fazer essa distinção entre o que ele está chamando de normal e de patológico. E que, na verdade, depois ele vai inverter. Porque, na verdade, o que é o normal? O normal é aquilo que a patologia está ali virtualmente impedida. E o que configura uma saída dessa doença que o Bergson está chamando de neurose do homem, né? Que ele fala que a inteligência que produz essas doenças da qual a gente sofre é justamente a possibilidade de, apesar, né, das crenças, né, das fabulações da religião, que como ele também trata em termos de sociedade, alguns precisam, para poder suportar essa doença que a inteligência produz, né? Essa exigência, essa cobrança do nosso mundo, e eu trago isso para o nosso mundo contemporâneo, que eu acho que na época do Bergson era uma coisa, e eu acho que hoje está pior, né? Então, assim, uma das maneiras de você compensar essa doença, esse sofrimento, a partir da fabulação das crenças da religião. Mas ela não se esgota aí. Isso é só uma passagem para o que ele vai desenvolver no plano da criação na arte. Então, na medida em que você obedece à sua inteligência, porque é cobrado, você entra, às vezes, em um delírio. Mas esse delírio ele pode beirar uma psicose. E como é que você suporta isso? Ou você vai para a crença religiosa, ou a saída que o Bergson dá é pela criação. Tanto no plano da arte e no plano da filosofia. Então, quando ele fala que artistas e filósofos são desligados, entre aspas, é porque eles... a atenção à vida, nesse caso, ela está escapando dessa inteligência, do intelecto. Que a inteligência serve nessa perspectiva para quê? Para nada, para adoecer, na verdade. É isso que ele está dizendo. Então, como é que você sai disso? Pela fabulação. Mesmo que seja pelo delírio da religião, para alguns que não suportam, a gente precisa ter alguma forma de criar, de fabular. Ou fabula religião, ou fabula pela arte, ou fabula pela filosofia.